que já sentiu a presença de Deus, que já está sentindo algo diferente dentro de você, compartilhe com mais alguém. Boa noite, irmã. Deus abençoe. Seja bem-vinda. Amém. Sejamos instrumentos de Deus nessa noite. Amém. Nossos irmãos que nos acompanham. E eu quero já agradecer, antes da gente ler a palavra, agradecer as pessoas que eu vi, algumas pessoas conhecidas entrando, a irmã Claudinéia, algumas pessoas lá do residencial onde eu moro, amigos. A gente fica muito contente de poder partilhar com todos a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Muito carinho pela missão ID. Foi com muita honra mesmo que eu vim, com muita alegria. Foi um dia intenso que eu vivi na presença do Senhor para partilhar aqui agora o que o Senhor vai querer dizer a cada coração através de mim. Eu vou ler um trecho aqui de São João, capítulo 12, de 20 a 24. Havia alguns gregos que tinham subido para os cultos da festa. Aproximaram-se de Filipe de Betsaida da Galileia e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe vai e o diz a André. Filipe e André vão e o dizem a Jesus. Jesus lhes responde: chegou a hora em que este homem será glorificado. Asseguro-vos que, se o grão caído na terra não morrer, ficará só. Se morrer, dará muito fruto. Esta é a passagem através da qual o Senhor vai nos falar nessa noite. Se o grão de trigo caído por terra não morrer, ele vai ficar só. Mas se ele morrer, ele vai produzir muito fruto. Vai alimentar muitas vidas. Vai curar muitas feridas. O Senhor não dá uma ordem, ele faz uma afirmação. Se não morrer, de nada servirá. Nenhuma serventia terá o grão de trigo que se recusar a morrer para gerar vida. E nós tiramos este texto do Evangelho de São João, que é um evangelho belíssimo, dividido em duas partes. A grande primeira parte vai do capítulo 2 ao 11, e ele é antecedido pelo prólogo que fala do Verbo, e também mostra a forma como Jesus foi chamando os seus primeiros seguidores que iam formar a sua comunidade. A segunda parte do Evangelho de João é chamada, o primeiro é chamado Livro dos Sinais, que termina na ressurreição de Lázaro. A segunda grande parte do Evangelho de João é chamado Livro da Glorificação, que vai do capítulo 11, do capítulo 13 ao 20, e vem depois o epílogo, que é o capítulo 21. O capítulo 12 está no meio e faz a junção dessas duas grandes partes. E nós tiramos o trecho a ser partilhado hoje daquela parte que faz a união das duas grandes partes, que é o capítulo 12 do Evangelho de João. Eu queria acentuar duas coisas neste Evangelho, que é o pedido dos gregos que queriam ver Jesus e depois aquela afirmativa que Jesus fala: se o grão de trigo caído por terra não morrer, ele vai ficar só, ele não terá serventia nenhum, ele não vai fazer o papel dele, que é passar alimentando, curando e gerando vidas. E eu começo como começa o trecho lido. O Evangelho assinala que os gregos queriam ver Jesus, que eles tinham um desejo profundo de conhecer esse mestre estranho, diferente. Eles queriam conhecer o mistério que residia no coração desse rabi, que o fazia tão diferente dos demais mestres. Eles queriam conhecer esse homem Deus, esse homem tão natural e ao mesmo tempo
tão sobrenatural. Esse homem tão distinto nas suas palavras, no seu gesto, no seu jeito de ser, mas tão misturado à grande massa. Esse homem tão nobre, mas ao mesmo tempo tão capaz de se abaixar, de inclinar, de descer da montaria para ceder o seu lugar àquele que foi ferido ao longo da estrada. Os gregos queriam conhecer esse rabi tão especial. Esse rabi que não se confundia com os demais rabis da sua época. Eles queriam ver esse homem que chamava tanta atenção por ter tanta capacidade de se misturar, de se inclinar, de levantar as pessoas derrubadas pelos acontecimentos da vida. Os gregos queriam conhecer aquele homem que tanto no seu silêncio como no seu discurso se distinguiu dos demais homens. Eles queriam conhecer e tocar naquela majestade. Eles queriam beber daquela água. Eles queriam assentar-se àquela mesa que tinha iguaria sem igual. Que tinha uma oferta sem igual para quem quisesse, para quem viesse. Eles queriam fazer parte daquela mesa. Eles ouviram dizer desse mestre que se levantava como uma montanha no meio de uma planície. Os gregos queriam saber daquele rabi que não buscava seguidores para curtir suas publicações. Como nós hoje somos tão vaidosos, colocamos uma publicação e ficamos o tempo todo olhando quantas pessoas curtiram, quantas pessoas estão gostando daquilo que nós publicamos. Eles queriam conhecer um mestre vazio de si e cheio da vontade de Deus, um mestre amante daquilo que Deus amava. Eles queriam conhecer aquele que não estava se importando com curtidas na sua publicação, mas sim estava buscando discípulos dispostos a seguirem o seu mesmo caminho, a abraçarem a causa que ele estava abraçando. Era esse rabi que os gregos se interessavam em conhecer. Ele não estava preocupado em encantar os ouvidos e encher os olhos de seus ouvintes. Ele estava preocupado, sim, que a sua pregação fosse uma tempestade a abalar todos os alicerces de nossa vida. Ele queria, sim, derrubar tudo aquilo que em nós não era de Deus, não era Deus. É esse rabi que passava derramando graça e luz que atraiu o olhar daqueles gregos. E era atrás desse rabi que eles estavam. Esse homem que no meio da multidão era visto, esse homem que se levantava como uma torre, como um farol, porque iluminava demais, porque puxava demais, porque atraía demais, porque tinha beleza demais derramando de seus olhos, tinha ternura demais derramando de seus dedos, de suas mãos, do seu abraço. Era esse rabi que atraía os olhares dos gregos. Os gregos queriam conhecer aquele que não tem compromisso com o nosso conforto, porque, aliás, ele nos mandou sair da nossa zona de conforto ao nos dizer: se o grão de trigo caído por terra não morrer, não vai valer de nada, não vai cumprir a sua missão, vai permanecer só, não vai gerar vida. E o grão de trigo tem escondido no seu interior vida em abundância, porque abundante é a fome da humanidade, abundante é a fome daqueles que nos circundam. Ele não tinha compromisso com o nosso conforto, mas ele tem compromisso, ele é comprometido até o extremo, absolutamente comprometido com a nossa santidade cotidiana, absolutamente comprometido
com a salvação eterna de cada um de nós, com a sua salvação, com a minha salvação. É esse Rabi que os gregos estão ciosos de conhecer, ciosos de ver, ciosos de escutar. E esse Rabi nos fala todos os dias através da sua palavra, através da Eucaristia que nós comungamos e adoramos. E talvez aquele fogo que queimava no interior daqueles gregos não queimam no nosso interior, não nos empurram na direção dele. Talvez hoje esse Cristo, esse Mestre, esse Rabi, não exerce sobre cada um de nós a atração que ele exerceu sobre aqueles gregos. E o seguimento de Jesus, saiba cada um de nós, requer homens e mulheres capazes de sair de si, capazes de ser doação, capazes de ir marcando o chão com o seu sangue, capazes de ir doando a sua vida como pão partido. O seguimento de Jesus requer homens e mulheres capazes de serem servidores generosos da humanidade ferida. Homens e mulheres capazes de ir curando a humanidade caída, machucada, por tantos açoites, por tantas causas. O seguimento de Jesus requer homens com histórias capazes de melhorar outras histórias. E o seguimento mais de perto de Jesus é para ele melhorar a nossa história e nos mandar para melhorar outras histórias, para trazer para ele muitas histórias clamando por curas. É esse que os gregos queriam conhecer para seguir, porque atraídos eles já estavam. Jesus precisa de homens e mulheres no seu seguimento que são homens e mulheres patena. Por que homens e mulheres patena? Porque patena está ao serviço do sagrado. Patena é algo reservado exclusivamente para o serviço do sagrado. É guardada no lugar reservado. Não se põe qualquer coisa sobre uma patena. E Deus hoje chama você e a mim para ser homens e mulheres capazes de ser patena para levantar na direção do céu tantas pessoas hóstias, imoladas pelo sistema econômico, pela nossa sociedade, pelo sistema político, pelo Covid-19, pelo câncer, pela depressão. Há tantas pessoas hóstias, imoladas e jogadas pelas estradas da vida. E Deus pede que eu e você sejam hoje patena capaz de erguer essas vidas imoladas na direção do céu, porque sobre elas o céu está inclinado, só esperando que eu e você, homens e mulheres patenas, sejamos capazes de nos deixar usar para levantar essas vidas imoladas e pisadas pelos homens, pelas situações do nosso tempo. O seguimento de Jesus pede que nós sejamos também homens e mulheres cálices, patenas e cálices, ao uso exclusivo do sagrado. E hoje eu estou aqui com esse desejo de que a partir de hoje Deus me use como uma patena para elevar na direção do céu os homens e as mulheres caídos que eu encontrar pela estrada. Que Deus faça de mim um cálice, que o anjo de Deus venha encher, para que eu possa, para que nós possamos alimentar e curar tantos outros anjos que Deus coloca no nosso caminho. E para ser homens e mulheres
patenas e cálices, nós precisamos aceitar viver na condição do trigo, morrendo para gerar vida em abundância. Nós precisamos nos deixar ir à terra, nos abrirmos debaixo desta terra e aceitar os alimentos e os elementos que essa terra oferecer a cada um de nós, para que nós possamos ir derramando vida e vida em abundante. Não é qualquer vida nem qualquer pouquinho de vida, é muita vida que Deus espera que nós, seus seguidores mais de perto, derramemos, porque é de muita vida que o nosso mundo está carente. O nosso mundo está doente, o nosso mundo está prostrado, o nosso mundo está carente de mãos. O nosso mundo está carente de homens e mulheres patenas, de homens e mulheres cálices, que o alimente, que o levante, que o cure, que o apresente a Deus. E esse convite é para mim, é para você. E seguir Jesus implica morte, implica ir se deixando, implica ir esvaziando a mochila, porque nós somos alpinistas. E Jesus falou que o lugar onde a mesa estaria sendo preparada para nós era no monte. E não se sobe levando bagagens demais. Hoje Ele diz para nós, hoje Ele vai dizer para você e para mim, que bagagens nós precisamos ir deixando para que nós não retardemos a nossa subida para Ele. O chamamento de Jesus, o chamamento de Deus, não é apenas para sermos homens que têm as ferramentas na mão. Nós somos chamados para serem homens cuja mão de Deus esteja sobre a nossa mão. Porque ao levantar alguém, não seja eu ou você a levantar, cheios de vaidade por fazermos o bem, mas seja a mão de Deus a levantar, a curar ferida, a pôr na direção do céu. Deus precisa de homens e mulheres que deixem Ele colocar a mão dele sobre a nossa mão. Não sou eu que faço, é o Cristo que faz em mim, é o Cristo que cura em mim, é o Cristo que resgata em mim. Nós somos chamados para serem homens reservados, homens e mulheres reservados, exclusivos para o serviço de Deus. E quando Jesus fala do trigo, Ele fala de si e fala dos seus seguidores. Então Ele fala dele, fala de mim, fala do Marcelo, fala da Missão ID, fala daqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, fala de você, meu irmão, que está sentado aí. Ele está dizendo que o trigo que Ele foi, hoje nós precisamos ser. Ele entendeu que Ele precisava morrer para gerar vida em abundância. Enquanto eu e você recusar morrer, recusar ir nos deixando aos pedaços pela estrada, enquanto nós recusarmos marcar com o nosso sangue a nossa subida, muita gente não achará a direção do céu, não saberá por qual caminho seguir e chegar àquela mesa que o nosso Redentor foi preparar para nós. Quando Ele fala do trigo, Ele fala dele, fala dos seus seguidores, dos seus servidores, daqueles que em todos os tempos, enquanto o mundo for mundo, quiser segui-lo, decidir por segui-lo. Se o grão de trigo caído na terra não morrer, vai ficar só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. E no segmento desse Cristo, irmão,
É proibido vaidade, porque não sou eu que faço, é a mão dele sobre a minha que realiza, é o Espírito dele me vestindo, me cobrindo, é que faz. É proibido vaidade, é proibido busca de si, porque Jesus nunca buscou a sua glória. Jesus viveu amando a causa amada pelo Pai, Jesus viveu buscando a glória do Pai. Jesus passou pelo que passou para glorificar o Pai. Nesse segmento desse trigo divino moído, triturado, assado e comido, não podemos ter desânimos, não podemos ter covardia, não podemos ter medo, não podemos calar na hora que nós precisamos falar e falar indevidamente. Nesse segmento do trigo moído, nós somos proibidos a ter preguiça, a dizer que estamos cansados, porque ele foi aos trancos, ele foi morto carregando aquela cruz. Ele não desistiu por causa de nós. E eu te convido hoje a não desistir da luta por causa de Jesus, que não desistiu por causa de nós. No segmento de Jesus é proibido andar disperso, porque disperso nós não escutaremos o grito dos nossos irmãos que emana de debaixo dessa terra, ou que emana muito perto de nós. É proibido andar disperso, irmão. É proibido nos poupar, irmão. O trigo de Deus que veio morrer para nos dar vida, Ele nos deu até a sua última gota de sangue. É proibido poupar o seu derramamento de sangue, porque se Jesus não tivesse aceitado a morte, nós não estaríamos vestidos com a veste do seu sangue. Se nós não tivéssemos vestidos com aquele sangue vertido no Calvário, nós não seremos um dia reconhecidos pelo Pai, porque Ele só reconhecerá aqueles que se transformaram no seu Filho, aqueles que andaram vestidos com o seu Filho, e nós estamos vestidos com o sangue de Jesus. Sabe aquela pele lá no Calvário, toda banhada de sangue? É a minha pele, é a sua pele, porque Ele vestiu a nossa pele, a nossa humanidade, e na sua morte Ele nos vestiu com o seu sangue. E o sangue de Jesus é a nossa veste nupcial. É com essa veste que Ele nos vestiu que eu e você vamos entrar para a vida eterna. É chegando lá com essa veste que nós seremos reconhecidos pelo Pai. E se Jesus não tivesse aceitado a morte, se Jesus não tivesse aceitado ser trigo moído, seu sangue não teria sido derramado sobre nós e para nós. Nós não estaríamos vestidos com a veste nupcial, com a veste com a qual nós entraremos na vida eterna. Se o trigo não morrer, se recusar a ir deixando passo a passo a sua vida para marcar as estradas, nenhuma serventia esse trigo será. E eu não quero ser trigo sem serventia. E eu convido você, nesse momento, para rezar comigo, para rezar conosco. O que você, irmão, tem que deixar pela estrada para que Deus te use como patena, como cálice, como seta para apontar a direção do céu. Enquanto o nosso ministério, enquanto o Marcelo vai cantando a música que o Espírito Santo deu a ele, eu te convido a te perguntar
Em que você está resistindo? Morrer para que Deus te use, para que Jesus construa um império nos espaços da sua alma, do seu coração. O que você está recusando dar a Deus? Porque tem muita gente clamando por esse seu sim, por essa sua entrega, por essa sua decisão de colocar os seus passos no segmento do nosso trigo moído e feito pão nos altares do mundo. Eu vou deixar-me guiar, me abandonar no teu querer.